Olá, muito boa noite. Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Muito boa noite. Boa noite, Letícia. Que prazer ter você aqui conosco. Uma ótima noite para você também que nos acompanha aqui em mais uma terça-feira de muita informação. E o programa desta noite, né, muito especial, uma homenagem às mães. Essas mulheres guerreiras que não medem esforços para transformar tudo em sua volta e fazer do mundo um lugar melhor e mais acolhedor para os filhos. A maternidade traz reflexões sobre este amor, sobre doação, sacrifícios, alegrias e mas muitos desafios e que a Letícia, né, hoje aqui ao meu lado, né, nesse Aparecida Debate, sabe muito bem do que eu estou falando, né, Lê? Com certeza, conheço e vivo intensamente com meus dois filhos, a Carolina, de 11 anos, e o João, de 9. Insegurança em estar fazendo a coisa certa ou não, solidão, cansaço físico e mental é constante para a gente dar conta das atividades domésticas e também profissionais. Afinal, a chegada de um bebê modifica a rotina de casa, especialmente para nós mães, principalmente também para as que trabalham fora de casa. E olha, Rafa, você ainda provavelmente pode ser que passe por isso e vai ver que o desafio é grande, mas é uma jornada maravilhosa. E que vale muito a pena, não é? Sem dúvida. Então, e também, né, para falar sobre as mamães que estão nos acompanhando e representando, então, todas elas, aquelas de primeira viagem, recebemos aqui, então, em nosso estúdio, a Pamela Nascimento. A Pamela que está grávida, gente, deixa eu sentar aqui. A Pamela está grávida de 3 meses, seu primeiro filho, o Pietro, e aceitou, então, o nosso convite em participar aqui do programa. Pamela, seja muito bem-vinda e obrigada por estar conosco. Ótima noite para vocês. Obrigada a vocês pela oportunidade. É uma alegria estar aqui. Alegria pra gente, né? Ter uma mãe, então, de primeira viagem aqui com a gente. E já explica um pouquinho como que está sendo esse momento para você. Muita novidade? Foi programado? Não foi? Como que está sendo? Sim. Então, eu tenho 5 meses apenas de casada, né? Sou casada com o Luan. Nós somos católicos. E entendemos que essa jornada, assim, de abertura à vida não é nada fácil, né? E nós escolhemos, sim, seguir isso. E então foi porque Deus mandou mesmo, né? Se fosse, assim, pelos nossos planejamentos, com certeza queríamos esperar mais um pouquinho, porque acabamos de casar. Muito desafiador também o casamento, o começo de tudo, né? Mas a gente acredita que veio porque Deus quis assim. E Ele já está no controle de tudo. É este o momento, né? Amém. Sim. A gente está vendo algumas fotos, né, de vocês. Como é que foi, então, descobrir que vinha, então, o Pietro? Vocês fizeram esse chá revelação? Sim, foi muito gostoso. A gente, a princípio, não queria muito fazer, mas aí os familiares ficou, não, vamos fazer só com a família, né? E aí a gente fez e não me arrependo, foi muito gostoso. A gente é músico, a gente canta na missa, canta em grupo de oração. E aí não tinha outro jeito, foi por música, minha cunhada escreveu uma música personalizada mesmo, assim, contando nossa história. Foi muito emocionante, muito gostoso esse momento. Emocionante para todos, né? Todos. Pelas fotos a gente vê que tem a família, né? Os amigos ali reunidos. Sim. Festejar esse momento, não é, Pamela? Sim. Foi maravilhoso. Que lindo. Só para a gente entender também um pouquinho mais sobre você, sobre a sua família, né? Como que é, assim, a sua rotina, né, em relação ao trabalho, que deve mudar ou não, né? Como que vocês estão se projetando também nessa questão de estrutura, né? Também rede de apoio. Sim. Então, eu tenho um banho tosa e aí a gente está vendo como vai ficar, né? Mas, por enquanto, estou conseguindo trabalhar normal, graças a Deus. Não tenho passado tanto mal assim. E estou treinando também uma moça que irá ficar lá para mim depois, nesse momento que o Pietro nascer, durante um tempo. E aí a gente vai vendo as próximas etapas. Vivendo aos pouquinhos, né, se adaptando, né? Cada momento, então, com a sua vez, é claro. Sim. Mas tem uma rede de apoio também para ajudar? Tem minha mãe, minha sogra, são pessoas que estão ajudando bastante desde o começo. E com muito amor, né? Sim. Com certeza, a gente viu pelas fotos que a família toda está unida. Sim. E como está sendo descobrir mesmo essa gravidez? Porque a transformação no corpo, ela é grande, mas também no psicológico, né? Sim, totalmente. Eu costumo falar que tem sempre uma caixinha de surpresas, né? Sempre foi um sonho, e aí quando eu descobri, eu digo que foi Jesus mesmo, né, que pediu para eu comprar o teste, porque não chegou nem a atrasar a minha menstruação, não estava passando mal nada. Simplesmente eu fui na farmácia para comprar sabonete e passei pelo teste e falei, por que não?
Aí eu peguei como quem não quer nada, fui, fiz o teste e deu positivo. Eu fiquei muito feliz, já corri para fazer o de sangue e tudo, já contei pro Luan. E tem sido, assim, de muita ansiedade, né? Eu falo que é ansiedade para descobrir o que é, depois para comprar roupinha, para montar quarto, e sempre vem muito essa ansiedade junto. Respira até fundo, né? Ansiedade, né, Lei? Por isso que a gente tem convidado especial, não é? Exatamente. A gente também vai receber nesse primeiro bloco, mas de maneira virtual, a Xênia Carson. Ela que é psicóloga, especialista em diversidade e diretora do Departamento de Sororidade do Instituto da Mulher Negra de Portugal. Ela já está aqui com a gente. Muito boa noite. Seja bem-vinda à TV Aparecida. Muito boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Parabéns a Pamela, essa nova fase. Muita saúde, muita paz e felicidades aí para a família. Amém. Xênia, assim como a Pamela estava contando, é um momento de muita ansiedade, mas é um momento de muitas mudanças no corpo da mulher e principalmente no psicológico, né? Sim, na verdade, a maternidade tem esse discurso romântico e a tentativa, né, de se certificar de algumas coisas. Mas, na verdade, as mulheres elas se preparam na medida do possível porque é algo que está muito fora do nosso controle, né? A maternidade é sempre uma caixa de surpresas, porque nós somos treinadas para ser mães, né? Somos treinadas historicamente, culturalmente, mas cada mulher ela tem o seu próprio processo, sua própria construção, e tudo bem, né? Até uma oportunidade de a gente repensar os modelos que são perpetuados historicamente e que nem todas as mulheres cabem nesses modelos, e as mães elas podem ser diversas, né? Diferentes nas suas formas, nas suas maternagens. E quanto à questão psicológica, é claro, né, é uma mudança enorme, porque quando uma criança chega numa família, ela passa a ser o centro, né? E esses pais, né, quando uma criança nasce, também nasce uma mãe, né? Às vezes a mãe começa a nascer ali durante a gestação, nasce também no nascimento. Tem mães também que não nascem, né? Elas vão se construindo, né, ao longo do período da maternagem. Então, isso é muito relativo e é uma situação, claro, mais delicada, né? A mulher ela passa por muitos processos, né, tanto de ordem fisiológica, mas também de ordem cultural, social, emocional. Então, requer alguns cuidados, né, atenção. Mas, enfim, me parece que a Pamela tem um marido, né, um marido dedicado, que está muito imbuído também dessa nova fase, né, desse desafio, mas a gente não pode deixar de lembrar que nem todas as mulheres podem usufruir, né, dessa parceria. A gente está aí num cenário, né, diante de um país que muitas milhões de mulheres brasileiras têm que passar por esse processo sozinhos, né? Então são muitos atravessamentos, muitas contingências que muitas vezes não estão sob o controle da maioria das mulheres. Exatamente. Xênia, muito obrigada por estar aqui conosco, boa noite para você. E até pegando o gancho, né, dessa questão de cada um na sua particularidade, né? Não tem um padrão, a gente sabe que não dá para seguir uma forma de bolo para todas as mães, né? E falando também dessa questão de mãe solo, segundo a FGV, o número de mães solo aumentou no país, né, 17,8%, isso na última década. Até 2022 eram mais de 11 milhões de mães cuidando sozinhas, então, de seus filhos, sendo que mais de 70% eram negras. Então, é uma realidade ainda mais difícil e desafiadora neste momento, não é, Xênia? Quando a gente olha para a questão racial no Brasil, né, não é uma coincidência nas estatísticas oficiais aparecer 70% das mulheres negras solos, né, nesse país, porque historicamente as mulheres negras elas foram, né, privadas da construção da família, né? Isso é uma herança escravocrata que nós temos,
e ainda é muito desafiador mudar esse cenário. O que está lá no passado está no presente, né? A gente tem que olhar para as nossas heranças históricas e as nossas também transmissões psíquicas transgeracionais, né? Então, é uma herança muito cara, principalmente para as mulheres negras. E fora outras questões, né? Mulheres negras, né, estatisticamente também, né, passam por mais violência obstétrica, recebem menos anestesia, têm menos acesso ao processo de pré-natal. Então, sim, né, mas eu também consigo perceber um aumento também, né, de uma parcela de mulheres brancas, né, que decidem encarar o projeto da maternidade cada vez mais, né, nesse projeto solo, por questões afetivas, do mercado afetivo, né, por também adiarem a gestação, né, o projeto da maternidade, por conta da carreira, né, da profissão. Então, enfim, tem muitas variantes, né? O passado influencia, mas também a atualidade ela tem sofrido muitas modificações, muitas atualizações, e aí as mães, eu acho que estão tentando aí, na medida do possível, dentro desse cenário atual, botar em prática esse sonho, porque eu acho que a maternidade, apesar de também aumentar o número de mulheres que decidem não ser mães, eu acho que a maternidade ainda é algo que está bem no campo do feminino. Com certeza. Falando um pouquinho de carreira, muitas vezes as mães, né, a mulher quando vai ser mãe, vou desacelerar profissionalmente para me dedicar à maternidade, mas a gente sabe que muitas vezes isso é praticamente impossível e a mulher fica sobrecarregada, e aí sobrecarregada no trabalho, mais uma criança para cuidar. O psicológico muitas vezes, a gente fala, vai para o espaço e assim, acaba sendo uma maternidade um peso, né, no trabalho, em casa. Sim, porque como existe muita romantização acerca da maternidade, né, uma coisa é você idealizar, outra coisa é quando vive ela no concreto. Quando a criança chega, realmente é uma mudança muito brusca, muito brusca. Uma coisa é você imaginar que você vai ter um filho e esse filho realmente vai ocupar um lugar muito significativo na tua vida, em termos de tempo, disponibilidade emocional, afetiva, cuidado. Outra coisa é realmente viver isso no concreto, no dia a dia. E por conta, novamente, das heranças históricas que as mulheres injustamente têm recebido, né, dependendo da parceria e da rede de apoio, ela pode se ver numa situação de muita dificuldade, de muita dificuldade. Então tem muitas outras variantes, depende muito também, né, da rede de apoio, da família, da região do Brasil, do poder socioeconômico dessa mulher. Tudo isso são influências que ela vai sofrer nessa maternagem. Até porque a gente sabe que são realidades tão distintas, né, Xênia, também em relação à maternidade, questão social, enfim. Agora, além da gestação, a gente tem que pensar no pós também, né? Porque muitas mães têm depressão pós-parto. Tem como prevenir, né? Quais os principais sintomas também para o pessoal de casa poder entender um pouquinho melhor? Olha, prevenção, isso é muito relativo, né? Porque é muito de acordo com a história da mulher, né? De como é essa gravidez, quais são as condições que ela vai enfrentar essa gravidez, e que também não é uma garantia, né? Existem mulheres que planejaram com muito tempo de antecedência, com o parceiro, está dentro de uma relação formal, né, com todos os recursos, né, enfim, quarto do bebê, já sabendo que vai ter uma doula, né, e vai ter a babá, enfim, né, eu acho que é a vida ideal que todas as mulheres brasileiras gostariam de ter, né, essa estrutura. E, no entanto, quando o bebê nasce, são mulheres que também
passam por uma depressão pós-parto. Então, eu acho que não existe garantias. Acho que qualquer mulher pode passar por essa situação, né? Embora mulheres em situações de fragilidade emocional e social estão mais propensas. Os sintomas, né, apatia, irritabilidade, disfunção no sono, as mulheres que, né, não querem interagir com o bebê, por exemplo, né, tem aquela coisa da rejeição, né, muita dificuldade de fazer, né, a maternagem, né, de promover o cuidado da criança. Então, são alguns sinais, sintomas que podem estar aí, né, mascarando uma depressão pós-parto. E, nesse caso, as mulheres elas têm que procurar ajuda o mais rápido possível para poder receber apoio psicológico, né? Porque é um quadro que dentro da psicoterapia, com o acompanhamento, ele pode se reverter rapidamente, né? Dependendo da pessoa, porque também não é uma coisa, né, padrão, né? Depende muito de como essa pessoa chega, né? Como a mãe chega, qual é o estado dela. Mas o apoio psicológico ele é fundamental, então ele tem que ser acessado imediatamente. Xênia, para a gente encerrar, a gente sabe, né? A maternidade vem com essa carga de responsabilidade para o resto da vida, mas também é experimentar um amor maior. Qual a sua sugestão, então? Será que esse acompanhamento já desde a gestação para essa mulher conseguir viver esse momento da melhor forma? Como que você sugere aí para quem está nos acompanhando que está embarcando aí nessa jornada da maternidade? A gente sempre espera que as mães amem os seus filhos, né? Embora isso às vezes não aconteça, e isso também cabe, né? Estamos falando de seres humanos, de subjetividade. Mas a maioria é, né? Elas querem amar os filhos, vão amar os filhos. E quando isso acontece, isso é muito legal, isso é muito lindo, né? Eu acho que a maternidade é um espaço de desenvolvimento humano muito interessante, muito interessante. A mulher ela passa a se conhecer muito, né, nesse exercício, né, de ser mãe. Então, eu acho extremamente potente. Tenho muitas mulheres que recorrem aos meus serviços, né, do apoio psicológico, quando, né, recebem a notícia da gravidez. Então, elas querem trabalhar alguns aspectos, às vezes, né, de herança da família nuclear, né? Então, assim, uma mãe, uma relação com a mãe que não era muito legal, ou uma relação com o pai que não é muito legal, ou muito medo da maternidade. Então, são aspectos que podem ser tratados dentro da psicoterapia, e um acompanhamento psicológico durante a gravidez ele é sempre muito bem-vindo. Então, as mulheres, né, todas aquelas mulheres que podem lançar, né, mão, né, desse serviço, eu acho um ótimo apoio. Tá certo, Xênia, muito obrigada, né, por participar conosco. Claro que cuidar da saúde mental não é um tabu, né? Todos nós devemos nos cuidar. E é claro que também as mamães neste período, né, nessa questão da maternidade. Muito obrigada, viu, por participar conosco nesta noite. Obrigada, eu. Boa noite, obrigada, Xênia. Estamos de volta com o Aparecida Debate nesta noite, falando sobre os desafios da maternidade. Repleta de descobertas, a maternidade é uma jornada que transforma uma mulher de maneira profunda, como em qualquer período de mudanças e novas responsabilidades. É normal sentir medo, insegurança e ter dúvidas, principalmente para as mães de primeira viagem. Mas com as informações corretas é sim possível vivenciar toda essa transformação com muita tranquilidade e segurança. E com certeza com muito amor, principalmente, né? Quem está vivendo todo esse processo é a Pâmela, que segue com a gente aqui no estúdio, mamãe de primeira viagem, esperando o Pietro. Explica pra gente como está sendo esse momento, mas principalmente ter o contato com outras mães, Pâmela, também pode te ajudar com essa questão da experiência, né? Para passar pela gestação e também, é claro, criar seu filho? Com certeza, eu acho que é muito importante
a gente ter essa vivência com outras mães, principalmente quando é da nossa família, que a gente já se sente mais uma segurança. Eu conto muito com a ajuda da minha mãe e da minha sogra, porém eu acho que a gente tem que ter muito em mente que a gente vai descobrindo tudo, né, no decorrer do tempo, e também muita coisa mudou, né, desde aquela época da minha mãe e da minha sogra. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Eu tenho amigas que tiveram filhos recentemente, que eu também conto com a ajuda delas. Qualquer dúvida que eu tenho, assim, sempre pergunto alguma coisa para elas e vamos vivendo essas experiências. Trocando figurinhas ali, né? Sim, Aos pouquinhos, né? E a rede de apoio é justamente um dos braços para que as mães possam equilibrar a maternidade e a carreira profissional. A nossa repórter Beatriz Bedendo foi conhecer a história de duas amigas que trabalham juntas e conseguem conciliar os cuidados maternos com o trabalho. Será que dá para conciliar maternidade e carreira? Muitas mulheres se questionam isso. É medo, insegurança de não serem reconhecidas em casa e também no mercado de trabalho. Hoje nós vamos conhecer a história de duas mães, cineastas e amigas, que mostram que apesar dos desafios, é possível. Maternidades diferentes que se uniram por meio da transformação da dor em arte. A Carolina foi mãe aos 30. Precisou lidar com uma gravidez inesperada e depressão pós-parto que perdurou por mais de 3 meses. Quando ela nasceu, eu senti que eu não estava preparada para ser mãe. Então, foi muito difícil saber que aquela pessoa dependia de mim para respirar, para se alimentar, e que eu estava cuidando de uma vida, que eu era capaz de gerar vida e de cuidar dessa vida. É assustador também, porque é muito grandioso. E é bonito, é lindo, porque só a mulher tem o poder de gerar vida, mas, ao mesmo tempo, é muito grandioso e eu não me achava à altura disso. Já Elizabeth tinha o desejo de se tornar mãe, mas ainda foi uma gestação inesperada. Engravidou na troca de anticoncepcional e também passou por depressão pós-parto. É um buraco muito profundo e que dá muito medo de cair de novo. Por isso que eu optei em não ter mais filho, porque é um lugar que eu tenho medo de habitar ou de passar perto. Que é muito solitário, é muita dor realmente, de você estar num lugar de incompreensão e de fisicamente uma doação que eu nunca imaginei que era tão intensa. E a gente sempre acha que para se preparar como mãe, a gente tem que ter uma infraestrutura financeira, física, e a gente tem que ter o melhor. Só que depois que você é mãe, você descobre que tudo que você precisa ter é saúde mental. Além de serem mães e professoras em tempo integral, 2 vezes por semana elas se encontram na casa do professor de hip-hop dos filhos para fazerem suas reuniões em função da Flor Filmes. Eu me alimento da possibilidade de fazer alguma coisa nova. Me alimento da possibilidade de criar algo que é realmente significativo, não só para mim, mas para outras mulheres. E aí, conversar com a Beth é persistir no sonho e compartilhar o sonho. É a gente se apoiar e a gente se abraçar e falar, olha, eu tô aqui, você não tá sozinha. Talvez se não fosse a Beth, eu nem teria continuado na educação. Quando eu venho aqui com a Carol assistir os meninos, enquanto os meninos estão, a Maria Flor e o Noah estão lá dançando, a gente senta e escreve, a gente usa as arestas da vida, porque, na verdade, a vida é mais nas arestas do que no palco, né? A gente acha que o palco mesmo, tipo Instagram, rede social, é tudo falso. A vida, ela tá aqui, ó, no olho, quando a gente está aqui se relacionando na troca, estabelecendo conexões profundas e verdadeiras. Então, é nessas arestas que eu procuro me inspirar e recomeçar. Viver a maternidade é único, escrito e dirigido por cada uma. E é a partir deste retrato da própria realidade que elas fazem arte, como no filme Duda, um curta-metragem de terror sobre a depressão pós-parto, em que a Carolina dirigiu e a Beth atuou. Durante o processo de depressão pós-parto, puerpério, eu escrevi diários com palavras soltas, com poemas, falando sobre esse meu desespero de não saber mais quem eu era no meio disso tudo, dessa tentativa de reapropriação de quem eu sou. E aí esse diário virou um livro de poemas, que foi lançado também, Barba Azul Decapitado, pelo selo Auroras, da editora Penalux, e virou um roteiro de um curta-metragem. Porque na minha cabeça as pessoas precisavam saber o que era depressão pós-parto. Elas precisavam sentir isso fisicamente, como eu senti. E aí a ideia do curta-metragem se transformou num curta-metragem de terror, porque o terror ele tem essa sensação física de arrepio, que a gente sente
E não é só psicológica. Veio uma avalanche de coisas que eu descobri que eu não tinha tratado nada. E daí foi super legal, porque daí eu voltei para terapia e daí eu consegui abordar tudo isso, porque mexeu muito comigo, mas foi muito legal também, porque o próprio método ajuda você estar em cena e você se desconectar daquilo. Então foi um processo curativo viver de novo. Porque, ao mesmo tempo que eu estava vivendo, ali na arte eu tinha o controle, do que na vida real não tinha aquele controle. Então, foi um mecanismo de consciência, não só corporal, mas de propriocepção mesmo, interna. E foi muito bom, libertador. E eu sei, hoje, é uma coisa que eu consigo falar sem chorar. É emocionante, né? A gente até agradece as meninas por terem compartilhado conosco também, né, a história delas e transformar em arte este momento. Bom, e para complementar o nosso bate-papo, a convidada para este segundo bloco é a Tessa Moura Lacerda, ela que é professora doutora em Filosofia da Universidade de São Paulo, já aparece aqui para a gente. Tessa, seja muito bem-vinda, boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite para todo mundo, eu que agradeço o convite. Obrigada, Rafaela. Imagina, a gente que agradece. Bom, eu já peço para você nos ajudar a compreender, então, né, as mudanças na maternidade, Tessa, no nosso país, ao longo dos anos. O que a gente pode destacar? E, é claro, comentar também um pouquinho a reportagem que passamos agora. Eu acho que tem uma questão essencial, que é a mudança na estrutura das famílias ao longo dos anos, né? Então, há algumas décadas, as famílias eram muito maiores, muito mais numerosas, né? Existia um padrão, assim, das mulheres terem mais filhos. Então, isso significa também que uma criança, quando nascia, tinha muito mais tios e tias, né? E primos e primas. Então, existia essa grande família e, muitas vezes, essa rede de apoio que a Carol e a Beth fazem uma para outra, como elas citaram, na verdade, era feita por essa enorme família, né? Então, hoje, as famílias diminuíram muito, né? As pessoas, os membros da família são muito menos numerosos, e então fica mais difícil esse cuidado, né? E aí eu acho que tem também uma questão de classe envolvida, né? Porque famílias com menos renda, muitas vezes acabam criando redes como essa, né, da Carol e da Beth, mas quem tem mais renda acaba colocando a criança na creche ou tem uma babá, então é completamente diferente, né? Tessa, muito boa noite para você. Obrigada por atender o nosso convite. A gente destaca as conquistas da mulher, que hoje está mais independente. Mas até que ponto há políticas públicas que ajudem a mulher nessa caminhada na maternidade do país? Porque, exatamente como você falou, dependendo da classe é muito complicado, né? Essa independência sem uma ajuda além da família. Sim, sem dúvida. Boa noite, Letícia. Eu acho que ainda faltam muitas políticas públicas e, principalmente, assim, mais creches, né? Por exemplo, creches nos locais de trabalho, ter a possibilidade das mulheres que amamentam, por exemplo, frequentarem ou levarem o seu bebê para o seu trabalho, né? Eu sou professora na universidade, já tive alunas que precisaram levar o bebê recém-nascido para amamentar na sala. Muitos professores não aceitam isso. Acho isso grave. Se você não tem uma creche para deixar a criança, como é que a pessoa vai seguir os seus estudos, né? Então, e mais, né? A questão da licença maternidade, licença paternidade, de um período para cuidar da criança, eu acho que existem em outros países modelos muito mais abrangentes e acolhedores do que o modelo brasileiro, né? Então, existem alguns países, por exemplo, que a pessoa pode, tanto faz qual dos membros da família vai fazer isso, pode se dedicar por 3 anos para cuidar da criança. Então, e bancado pelo Estado, né? Então, eu acho que está muito longe de ter, de fato, uma rede de apoio nas leis, né, no Brasil ainda. No Brasil ainda é visto muito como uma obrigação da mulher, né? Muito mais da mulher do que a participação tanto do pai quanto da mãe na criação dessa criança, né? Sim, sem dúvida, né? Existe um modelo de mãe, esse modelo de boa mãe, inclusive, né? Que pode ser extremamente opressor. Veja, por exemplo, as 2 mães da reportagem que tiveram depressão pós-parto.
é um modelo que está muito acima do que uma pessoa comum pode suportar, né? E é um pouco isso que eu acho que elas sofreram. Quer dizer, quem sou eu para dizer eu tive 3 filhos, mas eu não tive depressão pós-parto. Mas, de todo modo, exige-se muito da mãe, sobretudo, né? A mãe é colocada num lugar, esse conceito, né? É criado na sociedade, colocado num lugar quase num altar, né? E você ser uma mãe perfeita. Então, isso é muito pesado, né? Isso é determinado socialmente. E essa cobrança, ela vem para a mãe, né, de fato. E até falando também essa questão da estrutura, além da rede de apoio, né, dessa que você falava, a Pamela passou por um episódio dessa questão de ter um apoio também para o esposo, né, para o marido, né, mais ou menos assim, Sim. Pamela? Eu passei mal esses dias atrás e aí tive que ficar internada com a pressão alta e o meu marido me acompanhou nesses 2 dias. Porém, a gente pegou uma declaração do hospital, quando ele levou no serviço dele, não abonaram o dia, né? E aí ele acabou perdendo, mas aí que entra, né? Até onde vai o nosso direito de ter um acompanhante? Porque é só na hora do parto, como é que funciona? Porque a gente acaba, né, ficando meio assim, sem saber as questões. Que fica bem difícil também, né, Tância? Pois é. E, Pamela, nossa, que difícil, né? Porque é claro que você precisava ter um acompanhante, é claro que o seu esposo era a pessoa que, né, estava mais próxima. Então, eu já acho um absurdo, por exemplo, que a licença paternidade seja de apenas 5 dias. A gente, quando o bebê nasce no hospital, a gente fica 3 dias no hospital. Aí chega em casa e é um mundo todo novo. Não tem enfermeira para ajudar, não tem médico. A gente precisa do apoio. E o companheiro, eventualmente, tem que ir trabalhar, né? Sim, com certeza. E a gente sempre fala, né, que a mulher sempre sofre muito preconceito, independente da luta ou atuação, como se a gente tivesse que provar no dia a dia. E com a maternidade, infelizmente, não é diferente. A carga ainda acaba sendo mais alta, até porque assim, a mulher tem que trabalhar, muitas vezes tem que tomar conta de casa e, claro, tem que ser uma boa mãe. Pois é, existe até digamos assim, uma desvirtuação daquilo que seriam as ideias feministas, né? Como as mulheres terem direitos iguais aos homens. Isso não quer dizer que a mulher precisasse ficar sobrecarregada. Não era isso que as lutas feministas estavam querendo, né? E estavam propondo. Mas sim que as mulheres tivessem direito a ter o seu próprio trabalho, a ter o seu dinheiro, ou, eventualmente, a ter descanso, né? Coisas desse tipo. Se a gente for pensar também na questão da diferença de classe. Mas o fato é que existe essa cobrança hoje, né, social, cultural, da mulher dar conta de absolutamente tudo. E a gente fica como se estivesse equilibrando um monte de pratinhos, uma hora algum pratinho cai. Porque a gente precisa, né, eu acho que precisa ter uma mudança social, né? A ideia não é, então, as mulheres voltam para ser donas de casa. As mulheres que quiserem ser donas de casa, elas podem ser. Mas as mulheres que querem continuar trabalhando, eu acho que elas precisam ter um apoio para isso, um apoio institucional, um apoio legal, né? E, principalmente, precisa ter uma cultura que considere essa possibilidade e que, né, portanto, as pessoas que são companheiras dessa mulher possam dividir com ela o cuidado da criança. O cuidado não pode ser exclusivamente da mãe, né? Exatamente. E Tessa, só para a gente encerrar, a gente não pode deixar de tocar nesse ponto também, de que a maternidade, ela também é uma condição sem relação biológica, né? O amor maior da adoção, que é um desafio moroso no nosso país, mas que também precisa ser respeitado e muito, né? Também incentivado, não é? Sem dúvida. Tem muitas crianças que estão nos abrigos e que poderiam ser adotadas, não apenas bebês, né, crianças até maiores. Eu acho que, de fato, a gente precisa cuidar da infância, né? Precisa cuidar dessas crianças. E, sem dúvida, a pessoa que adota, as pessoas que adotam, elas têm o direito de ter esse momento de adaptação, né? Assim como quem é uma mãe biológica tem o direito a ter uma licença maternidade, né?
Tessa, eu quero agradecer a sua participação aqui no Aparecida Debate. Seja sempre bem-vinda à TV Aparecida. Eu que agradeço e desejo uma boa hora para a Pamela. Muito obrigada. Obrigada, boa Tessa. noite. Boa noite, um abraço. Estamos de volta com o Aparecida Debate nesta terça-feira falando sobre os desafios da maternidade. E um dos maiores desafios para as mães, de uma forma geral, é a dificuldade de conciliar a vida profissional e familiar. Ao longo dos últimos anos, até surgiram políticas públicas para garantir o direito das mães que trabalham fora, como licença maternidade, creches e escolas em tempo integral e também uma jornada mais flexível. São avanços, sim, mas ainda falta muito, para quem precisa se desdobrar e tanto para dar conta dos afazeres dentro e também fora de casa. Representando essas mães nesse mês tão especial dedicado a elas, a gente segue aqui no estúdio com a Pamela Nascimento, que está grávida de 3 meses do seu primeiro filho. Pamela, conta pra gente, você já está pensando um pouquinho mais na frente, depois que o Pietro nascer, escola, como que vai ser, a sua rede de apoio, como que está isso? Sim, eu penso bastante, inclusive por eu ser autônoma, a gente não sabe ainda como vai ficar essa questão. Eu trabalho com banho em tosa e aí estou treinando já uma moça que vai ficar me ajudando. Não pretendo fechar, porque sem condições de fechar. E aí eu já penso se vou deixar com a minha mãe, que a minha mãe não trabalha, ou se ele vai para a creche, qual escola, penso em tudo isso já. Se vai ficar, de repente, em tempo integral, Sim. Não, em tempo normal. Sim. Uma coisa que isso já vai permeando a cabeça. Sim. E já vai sonhando também, com ele já maiorzinho, assim, Pamela. Andando, tudo. É muito bom, pensar nisso também. Bom, e neste momento, a gente também recebe agora, neste terceiro e último bloco do programa, só que de maneira virtual, a advogada Jéssica Lousada, ela que é especialista em defesa de mulheres e idealizadora do projeto Direito para Mamães. Então, uma ótima noite para você, Jéssica, muito obrigada, por estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao Aparecida Debate. Boa noite, Pamela. Boa noite, Letícia. Boa noite, Rafaela. É um grande prazer estar com vocês aqui, dividindo um pouquinho de conhecimento e falando sobre a maternidade e principalmente os direitos das mães. Exatamente, essa questão de também pensar nas mães, nas famílias. E eu já quero falar com você essa questão de, primeiramente, quais os principais pontos, Jéssica, que toda mãe deve saber que são, então, de direito. Bom, vamos lá. Como a Pamela está grávida, vou começar do início, que é a gestação. A maternidade, ela é protegida por um tratado internacional chamado CEDAW, onde diz que o trabalho, a maternidade é um trabalho. Criar um filho e trazer esse filho pronto para se tornar um cidadão é protegido constitucionalmente. Então, a partir do momento que essa criança, da concepção dessa criança, a mãe, ela passa a ter direito a ter um plano de parto, um pré-natal seguro, ela tem direito a ter os acompanhantes nos procedimentos médicos, ela tem o direito, inclusive, de escolher o seu acompanhante na hora do parto. Nós temos uma lei nova, datada do ano passado, em que a mãe, ela pode ter o apoio psicológico, caso ela precise, então passe por uma depressão, ou algum problema ali no pós-parto, que a gente sabe que é um misto de sentimentos, À medida que a gente está com um amor gigantesco, fica perdido, porque a maternidade, ela não acontece quando o filho nasce, ela acontece na construção diária daquele trabalho, do cuidado e do carinho, do afeto com o filho. Então, o primeiro ponto ali é a proteção dessa mãe do tempo de gestação até esse bebê nascer. E depois disso, nós vamos tratar exatamente das questões de políticas públicas para essa mãe poder retomar a vida, porque além dela ser mãe, ela é mulher, nós temos as questões trabalhistas, nós temos as questões previdenciárias, igual a Pamela nos disse que ela é uma profissional autônoma, nós temos as questões de direito de família, como é que fica a proteção dessa criança diante de pensão alimentícia, guarda. Então, nós temos muitos pontos para falar aqui no programa de hoje. Jéssica, explica pra gente como que funciona a licença maternidade. Por exemplo, a mãe que trabalha em casa, ela tem alguma segurança nessa questão? Bom, primeiro ponto, assim, existe uma falsa ideia de que toda gestante ela tem a licença maternidade. Não. Para ter a licença maternidade,
tem que ter ocorrido contribuições previdenciárias. Então, a funcionária empregada, CLT, ela tem direito à licença maternidade, ao contribuinte facultativo, o contribuinte individual, a dona de casa, se ela fez a contribuição como facultativa, o MEI, precisa haver ali a contribuição previdenciária. Se essa mãe, ela for empregada, não há necessidade de tempo de contribuição de carência. A partir do momento ali que ela está empregada, está garantida a licença maternidade dela. Agora, a mãe que é contribuinte facultativa, a mãe que é MEI, que é contribuinte individual, ela tem que ter um período ali de carência de no mínimo 10 contribuições. Então, precisa verificar certinho se ela vai ter esse direito. A licença maternidade, ela é requerida pelo próprio empregador, se a mãe for CLT. Agora, se a mãe for contribuinte facultativo, MEI, enfim, ela que tem que fazer a contribuição diretamente no INSS. E, Jéssica, também até para a gente entender, né, como que funciona essa parte dos direitos da mãe, quando eles não estão sendo, né, garantidos na prática, não em questão até mesmo a licença maternidade, mas você disse dessa lei recente agora, de ter um acompanhante, enfim. Se isso não acontece, como que ela pode, então, recorrer a este direito também? Porque, às vezes, nem todas têm essa informação, então, como que ela pode ficar um pouco mais respaldada? Bom, o grande problema da violência obstétrica e essa questão de impedimento é que tudo acontece muito rápido. A mãe ali naquele momento que ela é impedida de ter uma acompanhante na sala de parto ou a ela é negado um procedimento, as coisas estão acontecendo. Então, quando a mãe nos procura, ela precisa de um advogado, o dano já aconteceu. Então, ela vai ingressar com uma ação reparatória desse dano contra o agente causador. A minha indicação é que a mãe ela faça um plano de parto, seja na saúde privada, seja na saúde pública, ela tem esse direito de escolher qual é a forma de parto, como que ela quer ser acompanhada e entregue esse documento no hospital que vai realizar o procedimento, porque aí ela já vai ter tudo documentado quando, se eventualmente acontecer uma lesão no direito dela. Entregar no hospital e também avisar a família, né? Seja o pai da criança, a avó, sempre deixar avisado na família também. Exatamente. E assim, quem escolhe o acompanhante, por exemplo, quem escolhe esse acompanhante é a mãe. Não é obrigatório que o pai esteja ali acompanhando a criança. Ela pode escolher uma tia, a mãe, a avó. Eu já vi situações em que o pai passou mal ali na hora do parto e ao invés dele ser o apoio da mãe, a equipe médica teve que socorrer o pai. Então, assim, ela precisa escolher alguém que realmente seja um apoio para aquele momento, para que esteja com ela, entregando coragem, que é muito importante, entregando força e viva esse melhor momento, que é um parto com tranquilidade. E um momento tão aguardado, né, Pamela? Vocês já estão pensando nesse momento também? Já conversou com o esposo para ele ficar tranquilo ali, para te dar o apoio? Como que está sendo essa conversa em casa? Sim, na minha cabeça ele vai ser desses que vai dar trabalho. Mas ele falou que não, que ele quer acompanhar de perto esse momento, que ele faz questão de estar lá e que ele não vai passar mal. Não. Tem que dar um apoio. Como que foi com você, Lê? Foi tranquilo também? Foi tranquilo também, graças a Deus. Meu marido acompanhou o parto também, se segurou ali, ficou nervoso, mas deu tudo certo. Na hora, acho que vai dar tudo certo. É um apoio, né, muito importante. E, Jéssica, mudando um pouquinho de assunto também, já pensando na criança, né, já nasceu, enfim, mas em casos também de guarda compartilhada, falando um pouco mais dessa questão dos direitos, né, da mãe, da criança. É mantida a pensão, né, do filho? Como que funciona também nesses casos que vocês atendem? Tá. Bom, nasceu uma criança, nasceu o poder familiar. O poder familiar, ele é do pai e da mãe, tá? Então, quando a mãe, ela não vive, não é casada, não está em união estável com o pai, o principal ponto de importância é a regulamentação da guarda. Seja a guarda compartilhada, que é a regra no direito brasileiro, seja a guarda unilateral em casos de exceção. A guarda, ela é o exercício dos deveres ali de responsabilidade de criação do filho. Não vai ser guarda compartilhada quando houver situação de violência doméstica, quando acontecer a cessão, o pai falar, eu não quero o exercício dessa guarda compartilhada, ou se no curso de um processo litigioso for comprovado ali que o pai não tem aptidão para o exercício dessa guarda. Guarda não tem relação com pensão alimentícia. Guarda é exercício de responsabilidade
responsabilidade. Então, independentemente do modelo de guarda, seja ele compartilhado ou unilateral, vai haver o pagamento da pensão da criança. Então, assim, muito se engana quem está assistindo a gente agora, eu vou pedir a guarda compartilhada para não pagar a pensão do meu filho. Não, vai ter pensão. E explica para a gente também nessa questão, quando assim, tem ausência do pagamento da pensão alimentícia por parte do pai, às vezes também acontece por parte da mãe. Os avós, eles ficam responsáveis por esse repasse à criança, a quem é responsável por ela? Essa pergunta é muito importante, porque existe o mito de que se transfere automaticamente para os avós. Não é, a obrigação do pagamento da pensão não é transferida automaticamente. Se porventura aquele pai ele não tiver capacidade para o pagamento da pensão, a mãe precisa ingressar com ação de alimentos avoengos. E esses avós eles serão chamados para o pagamento da pensão, seja para uma complementação, por exemplo, não é suficiente a pensão que o pai paga, ou seja por substituição. Então, se o pai não está pagando a pensão, a mãe vai entrar com execução, com cumprimento de sentença para cobrar essa pensão, que pode ser pelo rito de prisão, pode ser pelo rito de penhora. Não pagou, não tem condições de pagar, a mãe ingressa com ação contra os avós. E é claro que também, a gente pensando nessa questão da justiça, né? Alguns trabalhos são tão morosos também, né, Jéssica? Que você falasse um pouquinho do cenário mesmo, né, aqui do nosso país, quanto à questão familiar, né? As políticas públicas que estão sendo efetivas ou não para garantir também, né, o direito das crianças, das famílias, né, com esse bom convívio, que é o que a gente sempre preza, né? Independente se os pais estão juntos ou não, mas que eles possam, né, ter um bom convívio, porque a criança que ela acaba sendo atingida, afetada, né, impactada de fato, não é mais ou menos assim? Sim, a questão das famílias ser a base da sociedade, a gente tem que pensar muito mais, não no sentido legal, mas no sentido da construção de sociedade, né? Para que as pessoas elas entendam que o exercício da maternidade também é um trabalho, porque a mãe ela é invisibilizada, né? Aquele trabalho de criação do filho não passa a ser visto somente como amor. Então a sociedade ela precisa ver que a maternidade é um trabalho que exige muito trabalho, e quando se vê isso, aí a gente consegue alcançar, através dos nossos governantes, políticas públicas que protejam essa mãe, né? Que proteja para que ela possa trabalhar, conforme foi falado aí no início do programa, com a municipalidade, porque essa é uma obrigação do município em relação à creche, em relação à saúde, e principalmente no exercício da paternidade. Nós temos parar de uma vez por todas de pensar que a paternidade é algo facultativo. Assim como a mãe, o pai também tem obrigações perante esse filho. A mãe sobrecarregada, a mãe cansada, ela não entrega o melhor dela. Então, quando existe uma divisão ali, uma construção de que esse pai entende que ele também tem obrigações, fica muito mais fácil o exercício do cuidado de uma criança. Com certeza, não é o pai ajuda, né? O pai é pai, né? Ele tem tanta participação quanto a mãe, é um conjunto, né, na criação de um filho. Queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto Direito para Mães. O caminho é esse, é informar as mães, as mulheres dos direitos, dos deveres dela para enfrentar bem uma maternidade? Sim, eu sou mãe de uma menina linda de 10 anos. Quando ela tinha 3 anos, eu passei por um divórcio. E foi ali, vivendo todas as questões do litígio, vivendo todas as dúvidas, mesmo sendo advogada, que me surgiu a ideia de, vamos dividir informações, vamos informar mulheres, porque mulheres informadas, elas se empoderam, elas sabem os direitos delas e aí elas podem requerer o exercício desse direito. O Direito para Mamães começou pequenininho, a internet ela foi muito generosa em entregar o conteúdo, entregar tudo que eu tinha para falar, e hoje eu consigo, através da internet, através de palestras em grupos de apoio de mães, poder ajudá-las à entrega desse direito, e assim, é um amor muito particular, porque é muito importante mulheres fortalecerem mulheres. Com certeza, né? É muito forte, né? E a gente ouvir isso, e que felicidade, né? Nessa noite, a gente aqui, só mulheres no Aparecido Debate de hoje. E, Jéssica, muito obrigada por participar, trazer um pouco de informação, tirar dúvidas também, não só as nossas, mas também do pessoal de casa. Muito obrigada. Eu quem agradeço. Muito obrigada, Jéssica Lousada, advogada especialista
em Direito de Família. Muito bom a gente sempre ter boas informações nesse Aparecida Debate, certo, Rafa? Certo, e a gente fica por aqui, então, é claro, já agradecendo e muito a participação da Pâmela. Obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho da sua história, deste momento, que é um sonho que você e sua família, né, estão vivendo. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi maravilhoso estar com vocês, dividindo minhas experiências, apesar de ser mãezinha de primeira viagem, mas também de adquirir muito conhecimento. Muito obrigada. Claro, a gente que agradece. Como forma de agradecimento, a gente quer dar essa pequena lembrança e desejar para você uma boa hora, que o Pietro chegue com muita saúde e que essa maternidade traga muitas alegrias para você e para toda a família. Obrigada. Seja muito feliz, né? Você e toda a sua família. E obrigada, viu, por compartilhar então conosco este momento. Então, linda, sorridente, momento feliz, né? Assim muito. A gente, então, encerra a Aparecida Debate de hoje com essa homenagem para a Pâmela e para todas as mamães que estão também aqui conosco. E se você quiser rever este programa, compartilhar também com os amigos e com a família, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e não deixe de também seguir o nosso perfil no Instagram, @jornalismo-tv-Aparecida. Feliz Dia das Mães, Pâmela, mãe de primeira viagem. Feliz Dia das Mães para todas vocês, mães que nos acompanhem. Também, muito obrigada, uma boa noite para todos. Boa noite, feliz Dia das Mães. Pâmela, Letícia, é claro, minha mãe, a todas vocês. Muito obrigada, até a próxima semana.